Olá, meu caro amigo, você que está sempre sintonizado na programação da TV Kefas e também no nosso programa Fé Católica. Que bom tê-lo sempre conosco nesse espaço de conversa, de diálogo sobre os assuntos importantes da fé, da nossa igreja, da nossa fé cristã. Aspectos doutrinais da nossa fé, aspectos pastorais. Neste mês de outubro temos conversado sobre o mês missionário. E hoje, no nosso programa, vamos conversar um pouco sobre um documento do magistério da igreja, um decreto chamado Ad Gentes, que quer dizer aos povos, às gentes. E de onde surgiu esse decreto? Esse decreto é resultante de um dos maiores eventos ocorridos na igreja no século XX, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II ocorreu entre os anos 1962 e 1965, foi convocado pelo Papa João XXIII, mas no decorrer deste concílio o Papa acabou morrendo e o concílio teve como continuador o Papa Paulo VI. Esse concílio resultou em 16 documentos de 3 classes diferentes, 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Em grau de importância, as constituições têm maior peso e elas são a Lumen Gentium, Luz dos Povos, que refletiu sobre o ser igreja, era a igreja se fazendo a pergunta: quem é a igreja para si mesma e quem é a igreja para o mundo? Depois temos a Constituição Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, que é a igreja colocando-se em diálogo com o mundo moderno, com esse mundo tão novo que começou a existir desde o século XV e que cá no século XX já desafiava a igreja a entrar numa interlocução com ele. Temos também a Constituição Sacrosanto Concilium, que fala sobre toda a vida litúrgica da igreja e que propôs muitas renovações no jeito de celebrarmos e entendermos a nossa fé. Temos ainda a Constituição Dei Verbo, Verbo de Deus, que tratou especificamente sobre o estudo da Sagrada Escritura. Os decretos são abundantes, 9, e as 3 declarações. Hoje vamos conversar um pouco, vamos compartilhar um pouco alguns trechos deste decreto Ad Gentes, que é justamente o decreto que fala sobre a atividade missionária da igreja. Todo esse assunto que temos conversado no mês de outubro, né? Esse ser missionário que é inerente à igreja de Jesus Cristo. E o decreto, no seu parágrafo 2º, diz assim: a igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Nós vimos nos evangelhos vários mandatos missionários, onde o próprio Jesus envia os seus primeiros discípulos e discípulas em missão. E é claro que esses mandatos missionários continuam também atuais para cada um de nós. Como nós vimos, o decreto aqui é claro: a igreja peregrina, ou seja, essa igreja que caminha pela história, é por natureza missionária. Missionária porque ela se origina da missão que o Pai deu ao seu Filho de revelar-se a nós e de nos salvar, e pela missão que o Espírito nos dá de espalharmos o Evangelho pelo mundo. No parágrafo 5º deste mesmo decreto Ad Gentes, o magistério da igreja nos diz: o Senhor Jesus, desde o início, chamou a si aqueles que ele quis e fez com que os 12 estivessem com ele para enviá-los a pregar. O Senhor Jesus, desde o início, chamou a si os que ele quis e fez com que os 12 estivessem com ele para enviá-los a pregar. Assim foram os apóstolos os germes do novo Israel e, ao mesmo tempo, a origem da sagrada hierarquia.
depois que por sua morte e ressurreição, Jesus completou em si os mistérios de nossa salvação e da renovação universal, o Senhor obteve todo o poder no céu e na terra. E antes de ser assumido ao céu, fundou sua igreja como o sacramento da salvação. Como ele mesmo fora enviado pelo Pai, enviou os apóstolos a todo o mundo, mandando-lhes: ide, pois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Percebemos que a tradição da nossa igreja, bebendo da sua fonte primeva, a Sagrada Escritura, compreendeu desde sempre que Jesus envia-nos a todos e a cada um de nós a sermos os propagadores do Evangelho da vida, a sermos os divulgadores da verdade que liberta e salva, da verdade que liberta das opressões temporais e que liberta também da grande opressão do pecado. O decreto Ad Gentes quer colocar cada um de nós nesse posto de ouvintes do chamado que o Senhor nos faz. Alguns de nós ouvirá o chamado para ser missionário na sua própria comunidade local. Outros ouvirão esse chamado para ir além fronteiras, anunciar o Evangelho às gentes, aos povos, àqueles que nunca ouviram o nome de Jesus. Ou, se ouviram, ainda não compreenderam corretamente aquilo que Jesus veio nos ensinar. Tal como o eunuco, do qual nós falamos em programas passados, que lendo o profeta Isaías, não compreendia exatamente o que lia e com a ajuda do diácono Filipe, pôde compreender e conhecer Jesus e assim nasceu nele o desejo de pertencer à comunidade dos seguidores de Jesus, à comunidade dos cristãos. Que cada um de nós tenhamos ouvidos atentos ao chamado que Deus cotidianamente nos faz. Ide e evangelizai. Deixo a você o meu abraço e amanhã continuaremos compartilhando outros trechos deste belo decreto Ad Gentes, resultante do grande Concílio Vaticano II, que muito nos ajudou a compreender e assumir a nossa fé. Boa noite para você, fique com Deus.